Antes de fechar os olhos esta noite, desligue o mundo. Desligue as notícias, as preocupações, as vozes que tentam te dominar. Pare o barulho dentro da sua cabeça, porque há uma voz maior, uma presença que não compete com nada. Ela simplesmente transforma tudo. Jesus tem uma palavra só para você. Uma palavra que não depende das circunstâncias, nem do seu cansaço, nem das tempestades que te cercam. Ele tem uma palavra que acalma, que renova, que fortalece o seu coração. Você já sentiu que está remando contra uma tempestade sem fim? Que a ansiedade não te deixa dormir, que o medo sussurra que você está sozinho, que a dor parece não. Por fim, Jesus está no seu barco. Ele não está distante nem dormindo por negligência. Ele descansa porque conhece o desfecho da sua história e ele está no controle. Hoje, antes de entregar sua cabeça ao travesseiro, desligue o mundo e conecte-se com o céu. Abra seu coração para aquela paz que só Ele pode dar. Porque, mesmo quando a noite parece mais escura, quando o silêncio dói e o futuro é incerto, Jesus está dizendo: aquieta-te, acalma-te, eu estou contigo. Essa palavra não é apenas para ouvir, é para viver, é para transformar a sua noite, o seu descanso, a sua vida. Antes de dormir, desligue o mundo e conecte-se com o céu. Desligue as luzes das preocupações e acenda a chama da esperança que só Jesus pode trazer. O mundo está cheio de ruídos, correria, medos que roubam o sono e silenciam a paz. Mas existe um convite para você hoje. Um convite para um encontro divino no silêncio da sua noite. Lembre-se daquela noite em que Jesus estava no barco com os discípulos. A tempestade rugia, as ondas batiam ferozes, o medo dominava o coração de homens experientes. Mas Jesus dormia. Não porque ignorava o perigo, mas porque confiava no Pai que tudo controla. Essa cena é um espelho para a sua vida hoje. Você pode estar enfrentando ventos fortes, dores profundas, dúvidas avassaladoras, mas Jesus está no barco. Ele está com você, mesmo que pareça silencioso ou distante. Agora, pense nas noites de Jacó. Ele fugia sozinho, com medo, sem um travesseiro, apenas uma pedra fria sob a cabeça. E naquela noite, Deus desceu para ele. Uma escada foi posta no céu, anjos subiam e desciam, uma promessa foi feita. Deus transforma as noites mais difíceis em portas abertas para o céu. Se você se sente sobrecarregado, com um coração partido e sem esperança, saiba: sua noite pode se tornar um Betel, um lugar santo, onde Deus visita e revela seus planos. Jesus não prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu sua presença inabalável. Quando a escuridão parece vencer, Ele está orando por você, como naquela noite em Getsemane. Ele sentiu o peso do mundo e, mesmo assim, se entregou à vontade do Pai. A oração da noite tem um poder sobrenatural. Ela é a chave que abre o céu e renova a alma. Você já orou de verdade no silêncio da madrugada? Já derramou seu coração, seus medos e angústias diante do Pai, pedindo força e direção? E quando você pensa que está só, lembre-se de José, que recebeu uma visita do anjo em sonho. Deus fala no silêncio, na quietude do seu descanso. Ele quer revelar o caminho, a resposta, o propósito. Talvez você esteja passando por uma noite de decisões difíceis, dúvidas esmagadoras. Que tal entregar essas noites ao Senhor? Que tal pedir para que Ele fale com você enquanto você dorme? Jesus está pronto para tomar o leme do seu barco. Ele quer ser o seu descanso, a sua paz. Não é um descanso sem problemas, mas um descanso que vence a tempestade, porque tem Jesus no comando. A paz que Ele oferece não depende das circunstâncias, mas da certeza da sua presença. Hoje, antes de dormir, faça essa escolha. Desligue o mundo e conecte-se com o céu. Abra seu coração para a palavra do Mestre que traz calma, esperança e força.
Descanse na certeza de que Ele está contigo e que nada, nem a tempestade, nem o medo, nem o cansaço, pode te derrotar. Não permita que o barulho da mente roube sua tranquilidade. Clame a Jesus, entregue sua noite, sua vida, seus sonhos e veja o impossível se tornar possível. Você já percebeu como a noite tem um poder diferente? Durante o dia, somos engolidos pela rotina, pelas demandas, pelos pensamentos que se acumulam. Mas quando chega a noite, tudo parece desacelerar. É como se o mundo inteiro respirasse mais devagar e o silêncio revelasse aquilo que o barulho tentava esconder. Nossas inquietações mais profundas, nossos sonhos mais secretos, as feridas que não se curaram. É nesse momento, exatamente, quando a escuridão parece maior, que a luz do céu pode brilhar com intensidade incomparável. Jesus, o Filho do Altíssimo, quer se encontrar com você ali, no seu quarto, no seu silêncio, no seu coração. Ele quer ser mais do que um pensamento rápido antes de dormir. Ele quer ser o porto seguro onde sua alma anseia ancorar. Você não precisa ser perfeito para essa conexão acontecer. Não importa quantos erros você carrega, quantas vezes se sentiu fraco ou perdido. Jesus conhece cada pedaço seu, os quebrados, os feridos, os cansados, e ainda assim Ele te chama pelo nome. Não uma chamada vazia, mas um convite real, poderoso, que pode transformar seu medo em coragem, sua angústia em paz. Quando você desliga o mundo, está escolhendo sair da lógica humana e entrar na dimensão do sobrenatural. Ali, no silêncio da noite, onde as dúvidas tentam gritar mais alto, a voz de Deus sussurra verdades eternas. Eu sou contigo. Não temas. Essas palavras têm o poder de reverter situações, de restaurar famílias, de curar corações partidos. Quantas vezes você já se sentiu tão cansado que só queria desistir? Que não via mais saída, mais solução? Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. Ele caminhou por lugares de dor, solidão e rejeição. Ele chorou, sofreu, foi traído, mesmo assim nunca desistiu de você. E é essa esperança que você precisa agarrar agora. Imagine seu coração como um vaso frágil, cheio de rachaduras, mas que Jesus segura com mãos firmes. Ele não rejeita o vaso rachado, ele o valoriza, porque sabe que mesmo quebrado, pode brilhar mais forte quando a luz passa por dentro. Ele quer restaurar você, mas para isso é preciso que você desligue o mundo, os pensamentos que te aprisionam e se conecte com o céu. Nessas horas, peça a Ele para falar com você. Peça que Ele renove suas forças, que Ele te dê um novo olhar para a vida. Porque a palavra de Jesus não é só para ser lida, ela é para ser sentida, experimentada. Quando você deixa a presença dEle entrar no seu coração, as noites ganham um novo significado e mais. Quando Jesus fala, a vida começa a mudar de dentro para fora. As feridas internas começam a sarar, as dúvidas se dissipam, o medo perde sua força. Você começa a ver além do que os olhos humanos enxergam. Você começa a entender que mesmo que as coisas não se resolvam do jeito que você espera, há um propósito maior em tudo. Você pode estar atravessando um deserto, um momento onde tudo parece seco e sem vida, mas Jesus é a fonte inesgotável que jorra a água viva. Ele quer que você beba dessa água e nunca mais tenha sede. Essa água que Ele oferece traz uma satisfação profunda, que nenhum prazer passageiro pode dar. E se você sente que o peso do mundo está demais, se o coração está apertado e a alma cansada, lembre-se, Jesus convida você a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não há carga que seja pesada demais para Ele carregar. Antes de dormir, desacelere sua mente. Não deixe que as preocupações do amanhã roubem seu descanso hoje. A ansiedade pode tentar dominar, mas a paz de Cristo é maior. Ela guarda o coração e a mente.
protegendo dos ataques invisíveis que tentam te derrubar. Você não está sozinho. Essa verdade pode parecer óbvia, mas é revolucionária. Naqueles momentos em que a solidão bate forte, quando as lágrimas querem rolar e a esperança parece distante, Jesus está bem ali. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te rejeitar. Esse relacionamento com Jesus não é algo distante ou complicado. Ele é acessível para todos que desejam realmente encontrá-lo. Basta você abrir a porta do seu coração, silenciar o barulho do mundo e deixar que ele entre. E quando você faz isso, o impossível começa a acontecer. As situações que pareciam sem solução começam a se mover. As portas fechadas se abrem. Os sonhos esquecidos ganham nova vida. Não é mágica, é poder sobrenatural. É o poder daquele que criou o céu e a terra, que tem autoridade sobre a vida e a morte. Você não precisa ser um santo para experimentar isso. Na verdade, muitas vezes Deus escolhe os quebrados, os imperfeitos, para mostrar a sua glória. Porque quando a fraqueza humana encontra a força divina, nasce uma fé inabalável. E essa fé pode transformar seu amanhã. Pode fazer com que você acorde renovado, cheio de esperança, pronto para enfrentar qualquer desafio. Porque a paz que Jesus oferece não é passageira, não depende do que acontece ao redor. Ela nasce dentro do seu coração. Então, na próxima vez que você for dormir, não leve junto os fardos do mundo. Não permita que as dúvidas e medos roubem sua tranquilidade. Lembre-se, desligar o mundo é abrir espaço para o céu falar com você. Essa conexão não é só uma rotina, é uma revolução interna, é uma entrega que muda o destino, que altera a forma como você vive, como você ama, como você enfrenta a vida. Jesus tem uma palavra só para você. Uma palavra que toca fundo, que quebra cadeias, que abre portas e renova esperanças. Ele quer que você saiba que, independentemente de tudo, Ele está no controle. A noite é sua oportunidade de se conectar com essa verdade, de se aquietar, de descansar, de se entregar, de permitir que a presença dele transforme sua história. Não perca essa chance. Desligue o mundo. Conecte-se com o céu. Jesus está esperando para falar com você, para te abraçar, para te dar a paz que você tanto busca. Você já parou para pensar que o simples ato de desligar o mundo antes de dormir pode ser a chave para uma transformação radical na sua vida? Não é só sobre descanso físico, mas sobre renovar a mente, a alma e o espírito. A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2 para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso só acontece quando nos desconectamos das vozes do caos e nos conectamos com a voz calma e firme de Deus. É nesse silêncio, nesse momento de entrega, que as batalhas internas começam a ser vencidas. Sabedoria não é só saber muito, é saber a hora certa de se calar e ouvir. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que palavra poderosa! É um chamado para que a gente pare de correr atrás de soluções humanas e se renda à presença divina que está pronta para agir. Você já tentou por conta própria tantas vezes, se esgotou, lutou, sentiu que não tinha mais forças. E agora, que tal parar de tentar controlar tudo e permitir que o Criador do Universo tome o leme? E sabe o que mais? Muitas das respostas que você busca não virão gritando, mas sussurrando no seu coração. Jesus disse em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso quer dizer que a conexão verdadeira com Ele é íntima, pessoal. Quando você desliga o mundo e entra em silêncio, começa a reconhecer o sussurro dele no meio do barulho. É nesse encontro que nasce a coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar.
Imagine a força que um guerreiro tem, não quando ele está sozinho, mas quando carrega o poder do céu consigo. Essa é a força que Jesus quer te dar. Ele não promete que a luta será fácil, mas garante que nunca te deixará sozinho nela. Mais ainda, existe uma promessa incrível em Isaías 40:31 que diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão." Esse versículo é um convite para você não desistir, para confiar que há uma renovação de forças muito maior do que você imagina, vinda diretamente do Senhor. E essa força vem da conexão profunda com Ele. Não é sobre só ouvir uma palavra bonita, mas sobre deixar que essa palavra transforme sua mente e seu coração. Pense nos momentos em que você se sentiu mais vazio, mais perdido. Jesus está ali, oferecendo um abraço que não falha, uma paz que o mundo não pode dar. Antes de dormir, quando você escolhe desligar o celular, as notícias, as redes sociais, está fazendo uma limpeza espiritual. Porque o que você permite entrar na sua mente no fim do dia influencia diretamente o seu sono, seus sonhos, sua paz interior. E a Bíblia nos mostra que o descanso do Senhor não é só físico, é espiritual. É um repousar na promessa dEle, no cuidado dEle, na soberania dEle. Quantas vezes você já se sentiu preso por um ciclo de preocupação, ansiedade e medo? A palavra de Deus nos chama para lançar toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Isso não é um convite para ser passivo, mas para reconhecer que não estamos sozinhos nessa caminhada. Há um Pai amoroso que está com você, que entende suas lutas e quer te ajudar a vencer. E aqui está um segredo que poucos sabem. Quando você dorme com Jesus no coração, seus sonhos espirituais ganham vida. Porque Deus não quer só que você descanse o corpo. Ele quer que você acorde para uma vida cheia de propósito, cheia de esperança. O mundo pode até tentar te convencer de que tudo é em vão, mas a Bíblia declara que a sua vida tem valor, que você foi criado para algo grandioso. Lembre-se de que Jesus é o pastor que guia suas ovelhas pelas verdes pastagens e águas tranquilas. Salmo 23. Ele quer ser o seu refúgio quando a tempestade se aproxima, a âncora firme quando os ventos da dúvida tentam te derrubar. A cada noite que você se conecta com Ele, está fortalecendo essa ligação que vai te sustentar em qualquer dificuldade. E, se você pensa que a oração é algo distante, difícil ou que precisa de palavras rebuscadas, saiba que o simples ato de falar com Deus, mesmo em silêncio, é o que importa. Jesus ensinou que a oração é uma conversa de coração para coração. Na noite, quando você se sente mais vulnerável, essa conversa pode se tornar o seu maior conforto. Também vale lembrar que a Bíblia é luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Se você pegar um momento antes de dormir para ler uma palavra, mesmo pequena, estará plantando sementes que podem florescer em bênçãos no seu dia seguinte. Muitas vezes, a palavra certa no momento certo pode mudar completamente o curso de uma situação. E o que dizer do perdão? Às vezes, carregamos pesos que não são nossos para carregar. Jesus nos chama a perdoar e a liberar o que nos prende ao passado. Isso não é fácil, mas é libertador. Quando você escolhe perdoar, está abrindo espaço para a paz divina entrar e fazer morada no seu coração. A noite, portanto, não precisa ser um tempo de ansiedade, de medo ou de solidão. Pode ser um tempo de intimidade com Deus, de restauração, de cura. A cada respiração calma, a cada palavra sussurrada em oração, você está dizendo: eu confio em Ti, Jesus. Eu deixo o mundo de lado para ouvir a Tua voz. E essa confiança traz frutos.
Na medida em que você pratica essa entrega, começa a perceber mudanças sutis, mas profundas. Sua visão para a vida se amplia, sua fé se fortalece, sua esperança se renova. Você não precisa entender tudo agora, só precisa dar esse passo de fé. Esse momento é seu, único e especial. É o encontro entre o céu e a terra dentro de você. Não permita que distrações roubem essa oportunidade. Desligue o mundo, conecte-se com o céu, permita que Jesus fale com você, com aquela palavra só para você, aquela palavra que pode acalmar seu coração e renovar sua alma. Ainda há tanto para dizer, tantos mistérios para desvendar nessa conexão divina. Jesus é uma fonte inesgotável de amor, de sabedoria, de poder. Ele quer caminhar com você noite e dia em cada passo da sua jornada. Quando você escolhe essa conexão, o impossível começa a se tornar possível, o deserto floresce, o medo se transforma em fé. E assim, pouco a pouco, o céu invade seu quarto, seu coração, sua vida, e você descobre que o descanso verdadeiro não está na ausência de problemas, mas na presença inabalável de Deus ao seu lado. Quando você decide realmente desligar o mundo antes de dormir, está dando um passo consciente para mudar a qualidade da sua vida. A correria do dia a dia, as preocupações, as ansiedades, os barulhos da mente que insistem em não calar, tudo isso precisa ser deixado de lado para que você possa ouvir aquela voz que nunca falha, que nunca abandona, que sussurra esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Você sabia que Deus não está longe? Que Ele está muito perto, tão perto que habita no coração de quem o aceita? Em Jeremias 29:13 está escrito: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa busca sincera, essa entrega total, começa exatamente no silêncio da sua noite, quando o mundo se cala e você decide ouvir o que vem do alto, e é aí que a paz começa a invadir sua vida. Não uma paz qualquer, mas a paz que excede todo entendimento, aquela que guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Você já experimentou essa paz que não depende das circunstâncias? Ela é real, poderosa, capaz de transformar noites de insônia em momentos de descanso profundo, capaz de substituir o medo pela confiança plena no amor de Deus. Além disso, há um convite especial para que você descanse nas promessas do Senhor. Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que prometeu. Em Deuteronômio 31:6, Deus nos lembra: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa palavra é um escudo que nos protege quando a insegurança bate à porta da nossa mente. Quantas vezes você se sentiu sozinho no meio das lutas? Jesus entende a solidão humana. Ele mesmo experimentou a angústia e o abandono, e ainda assim, escolheu se entregar por amor a você. Ele é o amigo fiel, que nunca falha, que está ao seu lado, pronto para te amparar quando as forças faltam. E tem mais. A Bíblia também nos ensina sobre o valor do descanso como parte do plano divino para o ser humano. Deus descansou no 7º dia, não porque precisava, mas porque estabeleceu para nós um ritmo de vida que inclui pausa e renovação. Gênesis 2:2-3. Ignorar isso é insistir em viver cansado, esgotado, fora da vontade de Deus. O descanso verdadeiro, aquele que cura as feridas da alma, começa quando você decide entregar suas preocupações ao Senhor. Em Mateus 11:28, Jesus convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse convite não é para depois, não é para quando você estiver mais forte, é agora, nesse momento.
É um chamado para baixar as armas e se render ao amor que quer te abraçar. E a conexão com Deus antes de dormir traz ainda algo essencial: a renovação da fé. Muitas vezes, a fé é abalada pelas tempestades da vida, pelas dúvidas e pelos fracassos. Mas ao nos colocarmos na presença de Deus, deixamos que Ele fortaleça o nosso espírito, nos dê coragem para recomeçar e esperança para continuar caminhando. Por isso, a oração noturna não precisa ser longa ou complicada. Pode ser um simples: Jesus, estou aqui, preciso de Ti. Um coração aberto para receber a paz que só Ele pode dar. A Bíblia mostra muitos exemplos de pessoas que encontraram força na oração, como Davi, que, em meio às suas dores e perseguições, buscava refúgio no Senhor, escrevendo salmos que até hoje nos inspiram. E se você está enfrentando dificuldades para perdoar, para deixar o passado para trás, saiba que Deus é especialista em transformar feridas em histórias de vitória. Ele pode curar seu coração e te libertar do peso que você carrega, para que você possa dormir tranquilo, sem mágoas ou rancores que roubam sua paz. Além disso, desligar o mundo antes de dormir é um ato de fé e sabedoria, porque o que você alimenta na sua mente antes do sono influencia diretamente o seu subconsciente e, consequentemente, seu dia seguinte. Pensamentos negativos, preocupações e medos alimentam a ansiedade e o estresse. Por outro lado, escolher meditar nas coisas boas, nas promessas de Deus, nos versículos que falam de amor, vitória e proteção, prepara sua mente e seu coração para um descanso verdadeiro. O Salmo 4:8 declara: em paz também me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que poder há nessa palavra! É a certeza de que mesmo quando tudo parecer incerto, existe um lugar seguro dentro de você, a presença de Deus. E falando em presença, o Espírito Santo é o Consolador que Jesus enviou para estar conosco, para nos guiar e confortar. João 14:26. Quando você se conecta com Ele na quietude da noite, está abrindo espaço para que essa presença divina preencha cada vazio, cada medo, cada insegurança. Não menos importante é lembrar que o sono também é um tempo para que Deus fale com você através dos sonhos. No passado, Deus usou sonhos para revelar planos, para orientar, para confortar. Por isso, não ignore a importância de se preparar espiritualmente para dormir, para que você possa receber essa comunicação celestial. E, claro, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Quando você se alimenta dessa palavra antes de dormir, está fortalecendo sua fé, renovando sua mente e preparando seu espírito para enfrentar qualquer desafio. À medida que você pratica esse hábito de desligar o mundo e conectar-se com o céu, você vai notar uma mudança profunda em sua vida. Sua ansiedade diminui, sua esperança cresce, sua confiança em Deus se torna inabalável. Você começa a viver não pelo que vê, mas pela fé no que Deus prometeu. E essa fé é o que sustenta os grandes vencedores da história. Homens e mulheres que, mesmo em meio às maiores tempestades, escolheram descansar no Senhor e seguir adiante. Essa é a chave para uma vida plena, com propósito e significado. A transformação acontece na intimidade com Deus, naquele momento, único em que você decide deixar tudo de lado e ouvir a palavra dele. É um momento sagrado, um encontro com o amor que cura, restaura e renova. Não se deixe enganar pelas distrações, pelo barulho, pela pressa. A verdadeira força vem da calma, da entrega, da confiança plena no Deus que não falha. Você está pronto para fazer essa escolha hoje? Para desligar o mundo e conectar-se com o céu? Para deixar Jesus falar ao seu coração com uma palavra só para você? A jornada continua, o céu espera por você,
e Jesus está de braços abertos para te receber toda a noite. Agora, pare um instante e reflita. Quantas vezes você já dormiu carregando o peso do dia, sem conseguir deixar as preocupações de lado? Quantas noites você ficou acordado revivendo erros, preocupações e medos? Essa é a realidade de muita gente. E é por isso que é tão urgente que você descubra o poder de desligar o mundo antes de dormir. Imagine-se, ao invés de permitir que sua mente seja invadida por ansiedade, você conseguisse respirar fundo e entregar tudo isso para Jesus, sabendo que Ele está cuidando do seu amanhã. É exatamente esse o convite que Ele faz para você agora. Lembre-se das palavras de Salomão, o homem mais sábio que já viveu. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, submetam-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Confiar de verdade requer coragem e decisão, principalmente quando a noite chega e os pensamentos tentam te puxar para o desespero. Mas Jesus não quer que você viva na escuridão da dúvida e da ansiedade. Ele quer que você tenha uma fé viva, que te mantenha firme, mesmo quando tudo parecer perdido. Você já parou para pensar que a fé cresce exatamente nesses momentos em que você se entrega, mesmo sem ter a certeza do que vai acontecer? Pense em Abraão, que deixou sua terra e seus sonhos para trás apenas porque confiava na promessa de Deus. Ele não viu tudo acontecer imediatamente, mas dormia com a certeza no coração de que o Deus que fez o céu e a terra estava ao seu lado. É essa fé que sustenta o seu descanso. E não é só a fé que é renovada no silêncio da noite, é também a sua esperança. A Bíblia nos lembra em Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança é o combustível da alma que não se rende, que não desiste, que acredita que o melhor está por vir. Agora, imagine seu coração como um vaso. Durante o dia, ele vai se enchendo de tantas emoções, cansaço, preocupações, até medo. Se você não limpar esse vaso à noite, como espera que ele esteja pronto para receber as bênçãos do novo dia? Desligar o mundo e conectar-se com o céu é justamente esse ato de limpar, renovar, preparar. E essa renovação tem um impacto direto no seu corpo e na sua mente. Pesquisas recentes mostram que orar e meditar na palavra de Deus antes de dormir ajuda a reduzir o estresse e a melhorar a qualidade do sono. Não é só espiritual, é também ciência. O silêncio e a oração regulam o sistema nervoso e preparam o cérebro para o descanso. Além disso, o hábito de se entregar a Deus antes de dormir cria uma intimidade que vai crescendo com o tempo. Você começa a reconhecer a voz do Espírito Santo, aquela voz suave e tranquila que fala ao seu coração, que guia seus passos e que acalma as tempestades internas. Lembra da história de Jonas, que fugiu de Deus e acabou na barriga do peixe? Ele só encontrou paz quando decidiu se entregar e orar mesmo estando num lugar escuro e assustador. Essa entrega total é o que Deus deseja de você hoje. Um coração disposto a se abrir, a se render, a confiar. Mas, e se você estiver se perguntando, e se eu não sentir nada? E se a paz não vier? Isso é normal. Às vezes a gente não sente, mas a fé não se baseia em sentimentos, e sim na promessa do Senhor que nunca falha. Deus age mesmo quando não percebemos. Confie que Ele está trabalhando mesmo no silêncio do seu coração. E não se esqueça, o mundo vai continuar. Lá amanhã, com seus problemas, seus desafios, suas distrações. Mas se você começar a desligar ele hoje, vai começar a transformar sua realidade.
Porque quem dorme na presença de Deus acorda fortalecido, com visão clara e esperança renovada. Jesus mesmo passou noites inteiras orando no deserto, buscando força para cumprir sua missão. Isso nos mostra que o silêncio e a conexão com o Pai são essenciais para quem deseja viver uma vida plena e alinhada com o propósito divino. Por isso, antes de dormir, não deixe que o último pensamento seja uma preocupação ou uma dúvida. Faça dele uma declaração de fé, uma palavra de entrega, um momento de encontro com o céu. Permita que Jesus fale ao seu coração, que ele lhe diga aquela palavra só para você, que pode ser conforto, direção, perdão ou simplesmente um eu te amo. E quando essa palavra chegar, guarde-a com você como um tesouro, como uma luz que vai iluminar suas noites e seus dias. Porque Deus não dá palavras vazias, Ele fala vida, transformação, libertação. Você está pronto para transformar suas noites? Para deixar o céu invadir seu sono e seu coração? Para viver cada dia com mais paz, mais fé e mais esperança? O convite está feito. O momento é agora. A escolha é sua, continuar carregando o peso do mundo ou se entregar para a paz que só Jesus pode oferecer. Não desligue ainda. Ainda há muito para descobrir, muito para sentir, muito para aprender, porque a jornada da fé é contínua, é um caminhar constante com Deus ao nosso lado. Vamos juntos nesse caminho, porque o céu está esperando para falar contigo, para transformar sua história, para renovar sua alma. Você já percebeu como a presença de Deus é o único refúgio verdadeiro? Em meio às tempestades da vida, Ele é a âncora que segura firme a nossa alma. Antes de fechar os olhos hoje, entregue tudo nas mãos do Criador, porque Ele é fiel para guardar aquilo que você confiar. Não se esqueça das palavras do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deixe que essa segurança invada seu ser, porque não existe problema grande demais para o poder do céu. Ele está cuidando dos detalhes, preparando caminhos, abrindo portas que você nem imagina. A noite é um convite para descansar nessa certeza, para renovar a força que o amanhã vai exigir. Não deixe a ansiedade roubar seu descanso. Entregue tudo a Jesus, desligue o mundo, conecte-se com o céu e permita que a palavra dele transforme seu coração. E lembre-se, compartilhar essa palavra é também um ato de amor. Deixe seu like, comente o que o Senhor tem falado contigo e compartilhe essa mensagem, porque assim, juntos, podemos levar essa luz a mais pessoas que precisam ouvir essa verdade hoje. Você já reparou como o silêncio da noite tem um poder transformador? Quando tudo ao redor se aquieta, o coração que busca se torna um canal aberto para o céu. O barulho do mundo, a correria dos dias, as preocupações que teimam em invadir sua mente. Tudo isso perde força diante do convite de Jesus para descansar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. Essa é uma promessa viva para quem decide desligar o mundo e se conectar com o Senhor antes de dormir. Não é por acaso que a Bíblia nos ensina a orar e meditar na palavra de Deus à noite. Em Salmos 119:55, o salmista declara: Lembro-me do teu nome durante a noite, Senhor, e guardo a tua lei. A noite, longe de ser um tempo de angústia, pode ser o momento mais santo e produtivo da sua vida espiritual. É quando a alma encontra repouso e o espírito se fortalece para enfrentar as batalhas do dia seguinte. O que você leva para a sua cama? Quais são os pensamentos que fecham seus olhos? Se você tem sido assaltado pelo medo, pela ansiedade ou pela incerteza, hoje quero lhe dizer: desligue o mundo, mas ligue seu coração para Deus. Aquele que fez os céus e a terra está pronto para falar ao seu coração.
para acalmar as tempestades internas e trazer um novo alento para a sua alma. Lembre-se do que Paulo escreveu aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Essa é uma das chaves para a paz verdadeira, que não depende das circunstâncias. É uma paz que guarda a mente e o coração, mesmo quando o mundo lá fora parece desabar. Antes de dormir, faça uma pausa. Feche os olhos e silencie sua mente. Peça a Jesus que guie seus sonhos, que restaure suas forças e que revele a você as promessas escondidas em meio às lutas. Você sabia que há sonhos enviados pelo Espírito Santo? Sonhos que trazem direção, cura, revelação e esperança. Como aconteceu com José, que recebeu a visita do anjo e acordou com uma missão clara. Mateus 1:20. Deus ainda visita seus filhos na noite, mesmo quando o mundo duvida, mesmo quando tudo parece escuro. E se você pensa que descansar é sinal de fraqueza, pense novamente. Jesus, o maior guerreiro da história, escolheu descansar no barco durante a tempestade. Ele nos ensinou que o descanso na presença dele é força para os que lutam. Não se desgaste tentando remar sozinho. Aquele que criou os mares tem o poder de acalmar todas as ondas. Ele está no barco com você. Reconheça isso. Clame por ele antes que o medo tome conta e experimente a bonança que só ele pode oferecer. Não se deixe enganar pelo cansaço da alma que insiste em te fazer desistir. Deus está trabalhando em silêncio. Enquanto você descansa, Ele move os céus e a terra em seu favor. Você está em um processo de transformação, ainda que não consiga ver o que virá depois da tempestade. Confie que Ele está preparando um desfecho glorioso para a sua história. O apóstolo Paulo nos encoraja dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas ele não diz apenas isso. Ele recomenda que apresentemos tudo a Deus com ação de graças. Gratidão é a chave que abre portas espirituais. Quando você agradece antes de dormir, mesmo que ainda não tenha visto a solução, você está declarando fé. Você está dizendo: eu confio no Senhor, mesmo na escuridão, mesmo na dúvida. E essa fé ativa o mover do céu. Não é uma fé passiva, mas uma fé que transforma a noite em um portal de milagres. Cada lágrima, cada oração sincera, cada palavra de entrega que sai do seu coração é um passo rumo à vitória. Não subestime o poder do seu momento de conexão com Deus antes de dormir. Ele é capaz de transformar suas noites em sementes de um novo amanhecer. Você já ouviu falar sobre o sono dos justos? Em Provérbios 3:24 está escrito: quando deitar-se, não terá medo. Ao contrário, o seu sono será tranquilo. Imagine isso, um sono tranquilo, livre de pesadelos, sem o peso da ansiedade. Isso não é apenas um sonho, é uma promessa para quem confia no Senhor. E quando a ansiedade vier, lembre-se que Jesus sabe exatamente o que você está passando. Ele passou pelas maiores dores e tempestades para que você pudesse ter paz. No Getsemane, ele orou intensamente, sentindo o peso da cruz que viria, mas ele não desistiu. Ele nos deixou um exemplo precioso de entrega e confiança. Mateus 26, 36, 46. Você pode enfrentar as noites mais difíceis, mas com oração e fé pode atravessá-las fortalecido. Portanto, quando a noite chegar, desligue o mundo que tenta roubar seu descanso. Desligue o ruído das notícias, das redes sociais, das preocupações que não te pertencem. Conecte-se com o céu, abra seu coração para Jesus e ouça o que Ele tem a dizer. Porque Ele tem uma palavra só para você, uma palavra de vida, de esperança, de paz, e essa palavra vai além do que você imagina. Ela é a lâmpada para os seus pés, a luz no seu caminho. Salmos 119, 105.
Ela é força para o seu corpo cansado e refrigério para a sua alma sedenta. Essa palavra pode transformar sua história, curar suas feridas, renovar seus sonhos. Não, ignore esse convite divino. Desligue o mundo, conecte-se com o céu e permita que Jesus tome o leme da sua vida. Ele não apenas acalma as tempestades, ele te guia para águas tranquilas, para pastos verdejantes, para uma vida plena. Se você está ouvindo esta mensagem, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas estão buscando essa conexão agora, mesmo buscando descansar na presença do Senhor. Deixe seu like, comente com fé e compartilhe essa palavra. Porque juntos podemos alcançar vidas que clamam por paz, que precisam ouvir que o descanso verdadeiro só está em Jesus. Continue aqui comigo, porque ainda temos muito para aprender e sentir sobre essa conexão divina que transforma noites comuns em momentos extraordinários de encontro com Deus. Agora respire fundo, sinta o ar entrando e saindo. Isso por si só já é um milagre. Você está vivo, você foi preservado até aqui, e isso não é acaso, é propósito. Existe algo maior sendo desenhado nos bastidores da sua vida. Mesmo que você não veja agora, mesmo que a escuridão da noite pareça esconder as respostas, saiba, Deus trabalha quando você descansa. Enquanto seus olhos se fecham, os olhos do Senhor permanecem abertos. Ele não dorme, ele vigia você. Como está escrito em Salmo 121:4, certamente que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele vela por você, guarda seu coração, protege sua mente. Nada escapa do olhar atento de Deus. E quando você se entrega a esse cuidado, sua alma encontra alívio. E aqui está mais uma verdade poderosa. A fé não elimina a dor, mas transforma a forma como você a enfrenta. Quando a palavra de Deus habita em você, o medo não reina mais. Ele até pode bater à porta, mas não encontra mais espaço para morar. Porque onde habita o Espírito de Deus, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Liberdade para dormir em paz, mesmo em meio à guerra. A Bíblia nos conta sobre Daniel, que mesmo cercado por inimigos e ameaças, mantinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Daniel 6:10. E o que aconteceu? Deus o livrou da cova dos leões. À noite, na cova, cercado por feras, Daniel dormiu. Porque quem tem comunhão com Deus não teme o escuro, não teme o perigo, confia. Isso é sobrenatural. E você está pronto para dormir, com a certeza de que está guardado pelo Altíssimo? Está pronto para entregar o controle, parar de lutar sozinho e permitir que o céu te envolva como um manto de amor? Há paz esperando por você. Há promessa se cumprindo no silêncio. Há um amanhã sendo tecido por mãos invisíveis, enquanto você apenas descansa. Não é a primeira vez que Deus usa a noite para falar com seus filhos. A Bíblia está repleta de momentos onde, no silêncio da madrugada, ele se revelou, orientou, curou. Foi à noite que Jacó lutou com o anjo e recebeu um novo nome. Gênesis 32, 24, 28. Foi à noite que Samuel, ainda menino, ouviu Deus o chamar pelo nome. 1 Samuel 3. Foi à noite que Nicodemos procurou Jesus para buscar respostas. João 3, 1, 2. E é nessa mesma noite que ele está te chamando agora. Ouça, silencie tudo ao seu redor, até seus pensamentos. O que Jesus quer te dizer hoje talvez não esteja em palavras audíveis, mas em uma paz que excede o entendimento, que desce como bálsamo sobre seu coração cansado. Isso, meu amigo, é uma revelação. É um milagre silencioso, mas poderoso. É como uma brisa suave no meio do caos, como Elias experimentou na caverna. 1 Reis 19, 11, 12. Você não está esquecido. Deus não te ignora. Às vezes, o que parece ausência é, na verdade, cuidado. Ele está te ensinando a confiar mesmo sem ver. Porque fé verdadeira não é sentir, é crer.
E quando você escolhe crer, mesmo cansado, mesmo sem respostas, você dá um passo rumo ao sobrenatural. A fé ativa o invisível, move o coração de Deus, muda destinos. Portanto, antes de dormir, não apenas feche os olhos, abra o espírito, entregue-se. Fale com Deus, mesmo que suas palavras sejam só um sussurro ou até um choro silencioso. Ele entende cada lágrima, cada silêncio, cada oração que nem foi dita. Ele traduz sua alma. E no lugar da angústia, ele planta esperança. No lugar do medo, ele sopra coragem. No lugar do cansaço, ele derrama descanso. Se essa palavra tocou seu coração, comente abaixo. Eu confio em ti, Jesus, e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o canal que levará a luz à noite escura de outra vida. O que você carrega dentro de si é precioso demais para ser deixado à mercê das tempestades da vida. Há um propósito em cada lágrima, há um plano por trás de cada silêncio. Deus não desperdiça dor. Ele transforma feridas em portas e cicatrizes em testemunhos vivos. Mas para enxergar isso, você precisa de descanso, de silêncio, de conexão. E a melhor hora para isso é agora, antes de dormir. É no intervalo entre o hoje e o amanhã que Deus age de maneira poderosa. Não ignore o valor espiritual da sua noite. Muitas das maiores revelações da Bíblia aconteceram quando os olhos humanos estavam fechados, mas os corações estavam abertos. José, por exemplo, recebeu em sonhos o destino que Deus tinha preparado, mesmo sendo rejeitado, traído e esquecido. Gênesis 37. O que para os outros era apenas sono, para ele era visitação divina. Isso pode acontecer com você também. Talvez você se sinta pequeno, invisível, incapaz, mas a verdade é: você foi escolhido. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1:27. Isso significa que o céu não opera segundo a lógica da terra. Os que o mundo rejeita, Deus exalta. Os que o mundo esquece, o Senhor chama pelo nome. Enquanto o mundo exige força, Deus valoriza o quebrantamento. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34:18. Não tenha vergonha de estar cansado. Não se culpe por se sentir fraco. É justamente nesse ponto que Deus começa a agir. Quando você reconhece que não consegue sozinho, o céu entra em ação. E quando falamos de sono, não é apenas o físico, é o descanso da alma. O descanso que só vem quando a mente está livre do peso do controle, da ansiedade e do medo. Em Mateus 11:28, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso não é metáfora, é promessa. Ele quer aliviar você hoje. Não é interessante como confiamos que o sol nascerá amanhã sem sequer pensar nisso? Mesmo quando o céu está encoberto, mesmo quando tudo está escuro, sabemos, o sol virá. Essa confiança, essa certeza, é o que Deus espera de você em relação a Ele. Mesmo que hoje esteja tudo escuro, mesmo que sua alma esteja cansada, confie, o céu continua operando. Não são os ruídos da cidade, nem os alarmes da rotina, que vão preencher o vazio interior. Você precisa de algo mais, precisa de alimento espiritual, precisa da palavra. Como está escrito em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É essa palavra que renova, que cura, que preenche. E ela está sendo liberada sobre você agora. Sabe por quê? Porque você está aqui. Porque mesmo cansado, você escolheu ouvir. Escolheu parar por um instante e buscar algo além. Isso já é fé. Isso já é coragem. Isso já é o início da transformação. Nada começa grande. Até as maiores árvores começaram como sementes.
E a semente que está sendo plantada hoje no seu coração, se for regada, vai florescer. Mas regar essa semente exige disciplina. Você precisa cultivar momentos com Deus, precisa silenciar o barulho do mundo e mergulhar na presença dele. Mesmo que sejam só 5 minutos antes de dormir, comece. Ore, leia um versículo, agradeça, chore, ou apenas fique em silêncio sabendo que Ele está ali. Ele sempre está. Você já parou para pensar quantos livramentos invisíveis Deus já te deu hoje? Aquilo que parecia apenas um atraso, uma mudança de rota, pode ter sido proteção. Um não que você recebeu pode ter sido o céu te livrando de algo que você não vê agora. A presença de Deus não se limita a bênçãos visíveis. Muitas vezes, ela se revela nos nãos que nos salvam de ruínas. Antes de dormir, desligue o mundo. Não leve para a cama as brigas, os medos, os pesos do dia. Leve só a certeza de que há um Deus maior do que qualquer circunstância, que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Salmos 34:7. Que a graça dele é suficiente e que o amor dele não falha, nunca. Se isso está tocando o seu coração, escreva nos comentários. Fala comigo, Senhor, mesmo no silêncio da noite. Compartilhe com alguém que precisa dessa paz. Você não sabe o poder que uma palavra pode ter na vida de outra pessoa. Você já percebeu como o silêncio da noite tem um poder diferente? É quando tudo se acalma que os pensamentos gritam mais alto. É quando o corpo repousa que a alma começa a falar. Mas Deus, Ele não fala no grito, Ele fala na brisa suave, como aconteceu com Elias, que esperava Deus no vento forte, no terremoto e no fogo, mas ouviu sua voz num sussurro. 1 Reis 19:11-12. Talvez seja isso que você esteja precisando agora. Silêncio, não ausência. Quietude, não abandono. Você não foi feito para viver o tempo todo em alerta. O próprio Senhor, ao criar o mundo, separou o tempo do trabalho e o tempo do descanso. Isso foi antes mesmo do pecado entrar no mundo, ou seja, descansar é espiritual, e descansar em Deus é um ato de confiança suprema. É dizer, Senhor, enquanto eu durmo, o Senhor trabalha. Enquanto eu descanso, o Senhor me guarda. A palavra declara em Salmos 127:2 que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Isso é tão profundo. Deus está dizendo que enquanto você dorme, Ele entrega promessas, renova forças, cura feridas que nem você sabe que tem. E tudo isso acontece no invisível, no silêncio, no sobrenatural. Mas para isso, você precisa desligar-se do ruído do mundo. Há algo especial sobre quem busca a Deus no secreto. Jesus mesmo disse, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Há um mover de Deus que não acontece no meio da multidão, mas na solidão da alma rendida. Você pode estar pensando, mas eu não sei orar bonito. Não precisa. Deus não se impressiona com palavras bem estruturadas. Ele se move por corações sinceros. Às vezes um simples Pai, eu preciso de ti, move o céu mais do que discursos longos. Não há oração pequena quando feita com verdade. E mais, não se compare com os outros. O que Deus tem para você é único. Seu processo é diferente. Sua dor tem um propósito que talvez ninguém entenda, mas Deus entende. Ele viu suas lágrimas, que ninguém viu. Ele ouviu seus pensamentos, que você nunca teve coragem de verbalizar. E mesmo assim, Ele te ama. Não por quem você finge ser, mas por quem você é de verdade. Lembre-se de Davi. Antes de ser rei, foi pastor. Antes de vencer Golias, enfrentou leões e ursos no anonimato. O que o tornou forte não foi a fama, mas o secreto. E é isso que Deus quer te lembrar. Os maiores milagres acontecem nos bastidores da vida.
Onde ninguém vê, Deus trabalha. Você está em guerra, sim, mas não está só. O céu está em movimento, os anjos do Senhor estão ao seu redor. E enquanto você ora, o mundo espiritual se agita. Daniel orou e esperou 21 dias pela resposta, porque havia uma batalha no invisível. Daniel 10, 12, 13. E sabe o que isso prova? Que sua oração tem poder, que o inferno se incomoda quando você dobra os joelhos, que o céu se move quando você clama com fé. Não subestime o que está acontecendo agora. Este momento pode parecer simples, você ouvindo ou lendo essas palavras antes de dormir, mas algo está mudando dentro de você, ao seu redor. Deus está te chamando para um nível mais profundo, um relacionamento mais íntimo, uma fé mais madura. E para isso, Ele está desconstruindo o que te impede de crescer. Talvez você precise perdoar. Talvez você precise soltar o controle. Talvez você precise parar de se culpar por erros que Deus já perdoou. O tempo não volta, mas a graça de Deus restaura. O que foi quebrado pode ser reconstruído. O que foi perdido pode ser transformado. E mesmo que não volte como era, voltará melhor, porque voltará com propósito. Você não é o que os outros dizem, você é o que Deus declarou. E Ele diz que você é filho, que você é escolhido, que você é herdeiro de promessas. Não aceite menos do que isso. Não se conforme com uma vida rasa quando foi chamado para águas profundas. Lucas 5:4. Antes de dormir hoje, faça uma escolha. Feche os olhos com fé, não com medo, com esperança, não com ansiedade, com a certeza de que mesmo que tudo esteja incerto, o céu continua certo do seu futuro. E se essa mensagem está tocando o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar no Senhor. Isso não é só uma frase, é uma declaração de fé. Compartilhe esse vídeo, envie essa palavra para alguém, porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para acordar alguém para a vida. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Cada lágrima sua tem um endereço no céu. Ele recolhe, Ele vê, Ele responde no tempo certo. Não desista agora. O que parece silêncio é preparo. O que parece demora é cuidado. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E o tempo de Deus nunca falha. Antes de dormir, entregue o peso. Confie naquele que nunca dorme. Ele vela por ti, como diz o Salmo 121. Não dormitará o guarda de Israel. Enquanto você descansa, Ele está de vigia, protegendo, curando, abrindo portas invisíveis. Você não precisa controlar tudo, precisa apenas crer. A noite pode parecer longa, mas a promessa continua de pé. E quando amanhecer, você verá que Deus esteve lá o tempo todo. Basta confiar. Ele está falando com você agora. Sinta, receba, descanse. Você já percebeu como as noites parecem mais profundas quando a alma está inquieta? O travesseiro se torna cúmplice de pensamentos que ninguém ouve, e o silêncio do quarto revela ruídos internos que abafamos durante o dia. Mas é nesse cenário de escuridão e vulnerabilidade que Deus mais fala. É quando tudo silencia que a voz dele se torna clara, como um sussurro que toca o espírito. Antes de dormir, desligue o mundo e conecte-se com o céu. Essa frase é mais do que um convite, é uma direção, porque neste exato momento Jesus tem uma palavra só para você. Ele quer te lembrar de que não estás só, não foste esquecido, e há um propósito maior se desenhando no invisível, mesmo que seus olhos não consigam ver agora. A palavra de Deus é viva e eficaz. Em Hebreus 4:12 está escrito: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
Ela entra onde nenhum conselho humano alcança. Ela sara feridas que nem o tempo conseguiu curar. Ela orienta quando todos os caminhos parecem se fechar. E talvez hoje você esteja nesse ponto, exausto, pensando em desistir. Talvez orando por algo que ainda não chegou. Talvez lidando com uma perda que ninguém entende, mas escute, mesmo no caos, Deus trabalha em silêncio. Ele transforma cinzas em beleza, dor em maturidade, lágrima em sementes. Nada é desperdiçado nas mãos do Criador. Nada. Lembra-se de José, vendido pelos irmãos, injustiçado, preso injustamente, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Mas ainda assim, tudo isso o levou ao palácio. Cada injustiça foi um degrau. Cada lágrima, um lembrete de que Deus não o tinha deixado. Quando chegou o tempo certo, e sempre chega, José foi colocado na posição que Deus havia preparado para ele desde o início. E é assim com você. Essa angústia que você sente agora pode ser o prelúdio de uma grande virada. Essa porta fechada pode ser a proteção de Deus contra algo que não é para você. Esse tempo de espera pode ser a sua preparação silenciosa para algo que vai exigir mais estrutura espiritual do que você tem hoje. Deus está te moldando enquanto você chora. Ele está te fortalecendo nas dores que você não entende. E você não precisa esconder sua dor dele. Ele é o único que realmente entende tudo o que se passa aí dentro. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele se aproxima quando você se quebra. Ele não exige perfeição, ele busca entrega. Então, antes de dormir hoje, desligue-se do mundo. Coloque o celular de lado, apague as vozes do medo e das redes sociais. Abra o coração e diga: fala, Senhor, teu servo ouve. E ele falará. Ele falará através de uma lembrança, de uma passagem bíblica, de uma canção no meio da madrugada, de um sentimento de paz inexplicável. Ele fala como quiser, mas sempre fala, porque Jesus não se cala diante de quem o busca com sinceridade. Há promessas em sua vida que ainda vão se cumprir. Há cura chegando em áreas que você achava mortas. Há alegria reservada para dias que ainda não nasceram. Mas tudo começa com essa decisão: desligar o mundo e conectar-se com o céu. A sua alma precisa mais de oração do que de respostas imediatas. Precisa mais de presença do que de explicações, porque a presença dele basta. E quando você estiver cheio de Deus, vai perceber que a dor diminui, a fé aumenta, e o que parecia impossível se torna pequeno diante da grandeza de quem te sustenta. E aqui está a verdade. Você não chegou até aqui para cair agora. Deus não te levantou para te ver desabar. Ele é teu Pai, teu pastor, tua rocha firme, e ele ainda vai te surpreender. Você só precisa descansar nele, porque enquanto você dorme, o céu continua trabalhando a teu favor. Amém.